Quando o filme se inicia com o protagonista, Augusto Mendes, brincando com seu filho, interpretando uma cena infantil feita com fantoches, somos incapazes de imaginar que sua ocupação principal tem sido atuar em filmes eróticos pouco conhecidos. Naturalmente, nada recomendado para crianças e que não era motivo de orgulho para Augusto. Quando recebe um papel em uma novela do horário nobre na televisão, o personagem se empolga, mas tendo apenas uma fala, ele não demora para perceber que ali não teria espaço para brilhar. Augusto se sente mal aproveitado e até tenta improvisar a fim de mostrar seu potencial. Consegue provocar gargalhadas de toda a equipe, parecendo até que tinha dormido com o Bozo, porém é repreendido logo em seguida. Eles queriam que Augusto fosse apenas um objeto de cena, um acessório para compor o cenário, não o centro das atenções. Justamente o que ele desejava. Enquanto algumas pessoas nascem para serem formigas e outras para serem cigarras, alguns vêm ao mundo para serem mariposas, pois precisam de luz para viver. Ao fazer um teste para uma novela, o protagonista descobre que seria produzido um programa do palhaço Bingo, líder de audiência nos Estados Unidos, em solo nacional. Percebe-se facilmente que sua motivação para interpretar o palhaço não é agradar as crianças. Ainda que o pedido de seu filho tenha tido grande influência em sua decisão, Augusto havia prometido que faria um papel para públicos mais novos para que o menino pudesse assisti-lo sem restrições. É evidente que o protagonista corre atrás dessa oportunidade porque é a sua chance de conseguir ser uma estrela e de ter todas as luzes voltadas para si. Na hora do teste, novamente o protagonista arranca gargalhadas da equipe de produção. As suas piadas são provocativas, picantes e politicamente incorretas. Devido à sua suposta destreza com o público, e claro, o jeitinho brasileiro que os gringos não estão acostumados, Augusto fica com o papel por ter aquilo que se espera de um palhaço, a capacidade de fazer as pessoas rirem. Já no primeiro ensaio, percebemos como a sua personalidade forte seria um fator de conflito, mas fundamental para o seu sucesso. Quem mandava no show era o americano Peter, que achava que apenas importar uma produção que fez sucesso no exterior, sem adaptá-la para o público brasileiro, seria o suficiente para também ser bem-sucedida no país. Contudo, Augusto sabia que isso não daria certo, porque entendia o nosso povo e nossas demandas. Mais uma vez, ele queria a liberdade de improvisar, porque assim conseguiria alterar o programa até inseri-lo na realidade brasileira e, mais importante, ter o controle de ser quem gostaria de ser. Autêntico, livre e autossuficiente. O problema é que ele nunca seria reconhecido pelo seu trabalho. O palhaço não podia ter sua identidade revelada. Augusto não é o único que fica aborrecido com essa notícia. Seu filho Gabriel também fica bastante chateado porque desejava contar para seus amigos que seu pai era famoso e trabalhava na televisão. Isto é, ele tinha orgulho do pai, mas não podia contar para ninguém o porquê. Durante as apresentações, nota-se como a performance autoral e improvisada de Augusto funciona muito melhor do que o roteiro original. E obviamente, ele também percebe, o que lhe dá um certo poder. Não demora, e tendo confiança em seu próprio jeito, o personagem decide parar de obedecer ordens e passa a seguir a sua intuição de showman, e consegue um resultado muito mais satisfatório. Naturalmente, sua relação com a diretora do programa não só nasce conturbada, como é construída dessa forma. Enquanto Augusto acaba sendo mais autêntico e próximo do que realmente é, sem aquela fantasia, mesmo nas apresentações, a diretora é vista como alguém que, de certa forma, interpreta um personagem na vida real. Por ser o estereótipo da mulher fervorosamente religiosa, ela mantinha algumas normas de comportamento, como não beber, não soltar o cabelo e não falar palavrão, costumes totalmente opostos aos de Augusto. Este, que achava que ela estava sendo falsa, que a verdadeira Lúcia estava escondida atrás daquelas regras de conduta. À medida em que a audiência e a popularidade do programa aumentava, Augusto ia se distanciando cada vez mais de seu filho, e após ser implementado o sistema de ligações ao vivo, em que as crianças podiam falar com o palhaço, Gabriel passou a se sentir ainda mais longe de seu pai. Era como se todas as crianças do Brasil pudessem falar com ele, exceto seu próprio filho. Em contrapartida, a ambição de Augusto só crescia. Mesmo em segundo lugar no Ibope, o que era motivo de intensa comemoração entre a equipe do programa, ele não estava satisfeito. Ele queria ser o número 1, almejava estar no topo, e quando conseguiu, ou seja, quando o programa do Bingo conquistou o primeiro lugar de audiência, o protagonista fez questão de mandar um recado para o produtor e para o diretor da empresa que outrora não confiaram no seu potencial e talento. Os méritos de Augusto eram inegáveis, porém, o sucesso estava subindo a cabeça. E quanto mais subia, menos tolerante ele ficava perante ao fato de que, mesmo sendo o famoso palhaço Bingo, o rei das manhãs,
ele não poderia se vangloriar ou tirar vantagem desse título. Vemos claramente sua insatisfação na cena da premiação, em que Augusto retira a maquiagem e sai da festa, mas quando volta, é barrado pois ninguém o conhece sem a caracterização de palhaço. Augusto precisava estar em destaque, necessitava do palco e da atenção de uma plateia, mas ao mesmo tempo que tinha acesso a isso tudo, paradoxalmente ele não tinha como aproveitar os benefícios da fama. O bingo, sim. O trabalho do protagonista era exclusivamente dar vida a um personagem, e já no contrato estava estabelecido que ele não deveria ser reconhecido por ele. Quem ficava com todo o mérito e aclamação era o próprio palhaço, e não o ator. Isso nos leva às categorias de identidade como algo definido através da aparência, quem parecemos ser aos olhos alheios, ou reconhecido pela essência, quem somos por natureza, com ou sem as alterações provocadas pelo ambiente. Augusto se encaixava em ambos os casos. Contudo, para seu filho, ele não representava nenhum dos dois. Não era o bingo, pois ninguém o chamava assim, e não era pai, porque os frutos da fama e do dinheiro o afastaram do garoto. Até mesmo o aniversário dele, Augusto esqueceu, bem como de ir buscá-lo na escola. O protagonista já estava se sentindo relativamente mal e culpado diante das mazelas da vida que escolheu cultivar. Porém, nada o havia preparado para o infarto de sua mãe, que o afetou profundamente, resultando inclusive na sua perda do papel de bingo. Após adormecer enquanto bebia, Augusto permite que seu filho tenha acesso à bebida. O garoto a consome em excesso, como uma forma de se aproximar de seu pai, mesmo que isso signifique tomar as mesmas decisões erradas que ele, e acaba indo parar no hospital. Isso faz com que Augusto, fisicamente, seja afastado de seu filho, mas emocionalmente, eles já estavam distantes há muito tempo. Aquilo que tinha todo o potencial de estreitar a relação deles, que era consideravelmente saudável antes da fama, acabou por quase destruir qualquer ínfima chance deles de se reconectarem, por causa da busca desenfreada pelo sucesso e do deleite relacionado às drogas, bebidas e sexo que deturpou o que deveria ser sua prioridade. Gabriel havia pedido ao pai para interpretar um personagem de criança, mas ele jamais poderia imaginar que seu desejo acabaria por separá-los. Entretanto, Augusto queria consertar isso. Então, ele usa um holofote para chamar a atenção do filho ao apresentar o personagem da raposa vegetariana ao garoto, em um jogo de sombras. É interessante que o personagem infantil que seu filho queria já existia, pois foi exibido na primeira cena do filme. Porém, era um personagem simples, que não aparecia na televisão, ninguém conhecia e não precisava ser o centro das atenções, diferente de tudo o que o protagonista buscava. Augusto não precisava ser o astro de televisão para dar orgulho ao seu filho e deixá-lo feliz. Só tinha que agir como o pai dele. No final de Bingo, o protagonista compartilha em um grupo de ajuda que sente falta de sua mãe, de seu filho e do palco. As 3 coisas que ele tinha ou havia conquistado, mas que perdeu devido à negligência, ou pelo acaso. Em seguida, vemos Augusto vestido novamente de palhaço, contudo dessa vez em cima de um púlpito, na igreja que Lúcia frequentava, e havia levado ele um dia. É importante lembrar que Augusto, sabendo da postura cristã da então diretora do seu programa, estava determinado a levá-la para o mau caminho e deixá-la na mão do palhaço em suas loucuras. Ele queria corrompê-la, apenas pelo prazer de conseguir, por encarar aquilo como um grande desafio. Porém, nunca alcançou o que realmente queria. Augusto sempre pedia para Lúcia soltar o cabelo, pois achava que ela ficaria mais bonita daquele jeito. Na cena do hospital, a diretora disse que só faria sua vontade quando ele merecesse. Então, quando o ex-bingo se apresenta na igreja, observamos que Lúcia está de cabelo solto. O protagonista tinha conseguido tocá-la emocionalmente através da sua própria mudança, e o ato da personagem mostra que ele finalmente merecia, por ter abandonado aquela vida de drogas e alcoolismo para ser um personagem que talvez ele nunca deixasse de ser, um palhaço. Assim como o palco uma vez o destruiu, na igreja residia a oportunidade de, através do mesmo elemento, reconstruir tudo de novo. O detalhe, e que faz toda a diferença, é que agora Augusto poderia tirar a maquiagem e mostrar quem realmente era, por trás do personagem. Estava livre para ser completamente autêntico, como sempre quis, e tentou. Mas o personagem não abandonou sua paixão pela performance e pelo espetáculo. Claro que essa nova ocupação não o colocaria no topo do ibope da televisão brasileira, porém, o manteria no caminho certo, impedindo-o de repetir os mesmos erros do passado. E de certo modo, ele continuava nos palcos, no centro das atenções, fazendo aquilo que gostava, mas para um público diferente.
E o principal espectador, seu fã número 1, finalmente poderia vê-lo em um personagem que não o destruía, que não tomava o controle de seu intérprete e principalmente que não o afastava de sua família. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.